Oi, gente! Hoje eu trouxe essa peça maravilhosa que eu encontrei aqui no laboratório para falar para vocês alguns pontos que a gente consegue identificar anatomicamente falando e a gente discute também algumas particularidades relacionadas com a odontologia, tá? Todo mundo tá vendo que aqui é a mandíbula, né? A gente tem o que? A gente tem a parte da gengiva, a gente tem a mandíbula, o osso, aqui ó, toda essa parte que vocês já estudaram, a gente tem um vídeo no canal só falando dos pontos anatômicos da mandíbula, lembrando que são mais ou menos uns 22 ou 23, tá? Mas o que a gente consegue identificar aqui? Ó, a borda anterior do ramo, processo coronoide, processo condilar, a incisura da mandíbula, toda essa região aqui é a parte de tuberosidade massetérica, olha aqui o ângulo da mandíbula, tá? A região de gônio. Mas o que vai interessar pra gente aqui? Eu quero que vocês olhem isso aqui, quando vocês estiverem com o paciente de vocês imaginem que vocês estão com uma visão de raio-x. Não tem erro, gente, olha só. Toda essa parte aqui é o corpo da mandíbula, tá? Então aqui eu tenho o ângulo, aqui eu tenho o corpo. No paciente, tudo isso aqui vai estar coberto por pele, vocês sabem disso. Olha mais ou menos a altura do forame mentual. Lá na boca do teu paciente, você tem que sempre localizar e pensar que ele está ou entre os dois premolares, ou aqui os premolares, ou um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo. Depende do paciente, a gente chama isso de variação anatômica, mas ele está aqui e aqui a gente vai ter o que? A gente vai ter o nervinho mentual saindo para daqui a pouco virar incisivo aqui. Muito bem, o que a gente consegue identificar aqui? Ó? Aqui nossos dentes, né? Não tem terceiro molar. Já fizeram até a cirurgia do terceiro molar aqui, mas aqui a gente tem uma gengiva, lembrando que aqui perto da coroa do dente, né, desse colo, dessa parte cervical, a gente chama de gengiva marginal ou livre. Olha eu riscando a peça, não pode. Depois a gente tem essa região que é chamada de gengiva inserida e mais para baixo a gente teria uma linha mucogengival. Algumas pessoas de pele mais escura têm essa linha mais acastanhada, são as manchas melânicas, né? Tem nada de anormal, é característica mesmo da pele, da produção de melanina. E logo depois a gente tem a mucosa alveolar. Isso aqui é contínuo, gente, aqui na parte interna da boca. Olha a nossa mandíbula aqui, cortada. Aqui você lembra lá do sistema esquelético, e principalmente quando a gente fala de mandíbula, a gente tem o quê? Regiões em que eu tenho o osso mais compacto e alguma parte esponjosa, regiões que eu vou ter mais esponjoso e mais compacto, mas nunca a gente pode dizer que só tem compacto ou só tem esponjoso. Veja que eu estou abordando várias situações. Olha esse molar com uma lesão de cárie aqui, tá? Simulando uma lesão de cárie, a gente vai já abrir essa parte. E aqui o que eu queria falar para vocês é o seguinte, muita gente tem dificuldade com relação à anestesia, né? As técnicas anestésicas. Eu vou fazer um vídeo posterior com a mandíbula, com a seringa Carpuli, mostrando toda a técnica. Mas aqui vale a pena demais a gente falar da técnica indireta. Por quê? Toda vez que eu estou para anestesiar um paciente que é adulto, tá bom? Qual é o meu reparo anatômico, gente? Trígono retromolar, depois do molar. Sempre eu vou com a seringa Carpuli e vou o quê? Eu vou tendo ela, ó, paralela aos meus molares. Por quê? Porque eu quero exatamente depositar o anestésico nessa região. Quem vai passar aqui, pessoal? Vocês já sabem, eu tenho certeza. Aqui a gente tem 3 nervos mais ou menos mais importantes. Seria o alveolar inferior, o bucal e o lingual, ok? Então fica mais ou menos assim, ó. Quando eu venho com a minha seringa Carpuli, que eu funciono aqui nessa região e deposito o anestésico, eu já estou o quê? Eu já estou rapidinho introduzindo e pegando o nervo lingual. Vou mais para dentro, pego o bucal. E quando eu entorto a Carpuli e eu venho para essa região, eu estou querendo o quê? Eu estou querendo fazer a anestesia do alveolar inferior, tá bom? Então, o que é importante de reparo anatômico aqui? A gente tem a língula da mandíbula e o forame mandibular. E esse nervo que eu estou falando, o alveolar inferior, ele está aqui, ó, tá lá para dentro. A gente não tem visão de raio-x, não consegue ver, tá? Então,
quando a gente for falar dessas técnicas anestésicas, a gente tem que lembrar que a anatomia é soberana. Eu sempre brinco e digo, gente, quem sabe anatomia sabe tudo, mas é verdade. Se você sabe anatomia, não tem erro. Você vai abrir a boca do seu paciente, você sabe que aqui é essa borda interna do ramo da mandíbula, aqui é a borda anterior, você palpa isso aqui dentro da boca do paciente. Você toca o trígono retromolar. Tá? E se você for com a agulha, quando você vem do outro lado e você toca no osso, porque a técnica diz para você tocar no osso e você recuar para depositar, gente, não tem erro, tocou no osso, você recua e você vai lentamente depositando anestésico. O anestésico ele vai se difundir nessa região e ele vai te propiciar a anestesia que você tanto quer. Agora vamos aqui abrir essa peça para ver o que a gente tem aqui dentro. Nossa Senhora, mas olha que legal. Finge que quando tu tá olhando para o paciente, tu tem tua visão de raio-x. Então veja, gente, a proximidade das raízes com o nervo alveolar inferior. É por isso que você tem que falar para o seu paciente, quando ele chega no teu consultório e diz, doutor, eu quero fazer a extração do meu último dente, mas eu não queria fazer aquela radiografia panorâmica, é muito cara. Você tem que mostrar isso aqui para o paciente, você tem que dizer, olha, é o seguinte, a gente só trabalha com segurança. Essas raízes dos molares são muito longas e elas podem estar o quê? Dentro do que chamamos de canal mandibular e tá ali em contato íntimo com o teu nervo. Numa manobra intempestiva, numa força que eu faço a mais, o que pode acontecer? Eu posso ocasionar uma lesão, que vai desde uma parestesia é a perda da sensibilidade, mas num curto espaço de tempo, a gente diz até 6 meses, como uma paralisia. Paralisia, gente, é paralisia total. Então, a gente não quer isso para o paciente e muito menos para a nossa profissão, né? Então, a gente tem que conversar com o paciente e tem que dizer para o paciente, sim, que trabalha-se com segurança, precisamos conhecer a anatomia. Ó, aqui, nesse corte, a gente vê aquela parte da anatomia pulpar, olha que interessante. Aqui seria a entrada dos canais, né, os divertículos. Toda essa parte aqui é a polpa coronária, aqui é a polpa radicular, aqui é o forame apical. A gente sabe que a gente tem um delta apical, o pessoal da endo aí. Obviamente que eu não vou me detalhar aqui em coisas de endodontia, mas no grosso seriam essas características. Aqui é o teto da câmara pulpar e aqui é o assoalho da câmara pulpar, tá? E aqui, claro, a gente teria o esmalte, a dentina e teria toda essa região. Então, só para vocês verem, e quando vocês olharem para o paciente de vocês terem essas características anatômicas na cabeça. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e espero vocês nos próximos.